Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a criar um painel de login e senha conectado ao banco de dados utilizando o PHP. Bom, para criar esse projeto eu estou utilizando o software Champ. Se você não sabe instalar e utilizar o Champ, eu vou deixar outro vídeo para você aprender a fazer isto. E vou utilizar aqui o Sublime Test para escrever os nossos códigos. Bom, eu vou primeiro de tudo criar um banco de dados. Aqui, colocando localhost barra dashboard, o Champ abre esse painel aqui. Eu clicando aqui, ele vai para localhost barra phpMyAdmin. Eu clico aqui em base de dados e aqui eu vou criar um novo banco de dados. Eu vou chamar de projeto underline admin. Esse vai ser o nome do nosso banco. Eu vou mandar criar aqui. E vou criar nossa primeira tabela, que vai se chamar usuários. Vou botar a princípio 6 colunas. Vou mandar executar aqui. A primeira coluna vai ser o campo identificador, que eu vou chamar de ID. Vai ser um valor inteiro com até 11 caracteres. Vai ser aqui o índice primário desta tabela. Vou dar um executar aqui e vou marcar aqui como aí que é o auto increment. Vai sendo preenchendo automaticamente de forma numérica. Vou botar aqui o nome do usuário. Vai ser um varchar. Vamos colocar aqui um 180. Vamos botar aqui a senha deste usuário. Por enquanto vai ser um varchar também. Botar 240. Vamos colocar aqui o e-mail deste usuário. Eu gosto de utilizar o e-mail para logar, tá? E não o nome. Vou botar 240. E vamos colocar aqui um campo para adicionar a imagem desse usuário, a foto dele, né? Vou deixar um varchar aqui também de 240 caracteres de tamanho máximo e uma data cadastro, que vai ser um campo de data, date, né? E vou mandar lá embaixo executar. Nessa versão do Champ ele põe guardar. Bom, e por enquanto eu vou criar um usuário aqui dentro do banco mesmo. Mais para frente, em outros vídeos, eu vou ensinar a inserir usuários utilizando a programação PHP vinculada ao MySQL. Por enquanto, para a gente criar o painel de login e senha, vou criar um usuário aqui pelo painel mesmo. Vou clicar aqui em insere. ID a gente não preenche. O usuário eu vou colocar que é o super usuário. Nome fictício, né? A senha, eu vou colocar, a senha vai ser teste. Só que eu vou usar aqui já uma criptografia de senha dentro do banco. Nessa partezinha de função aqui, eu vou procurar aqui SHA-1, ó, tá aqui, que ele já vai criptografar essa palavra teste para a criptografia SHA-1. Mais para frente eu explico mais sobre criptografia de senha. O e-mail, vamos colocar aqui que o e-mail vai ser, por enquanto, roberto@teste.com, seu e-mail primeiro. Imagem, por enquanto, não tem nada. E data de cadastro, vou colocar uma data aqui. E vou clicar aqui em executar. Pronto, ele já executou. Se eu for aqui em procurar, já tem este usuário cadastrado. Olha que a senha, ó, que era teste, ela foi criptografada. Não aparece a palavra teste aqui, aparece a criptografia dela. Agora eu vou lá nas minhas pastas criar uma pasta para esse projeto e também começar a criar os nossos códigos em PHP. Bom, aqui no Champ htdocs eu vou utilizar a pasta chamada Roberto, não tem nada por enquanto aqui. Dentro da pasta Roberto eu vou criar uma pasta chamada admin, que vai ser o link do painel administrativo. Então, dentro de admin é onde eu vou começar a criar alguns arquivos. Eu vou abrir aqui o Sublime e já vou salvar um arquivo dentro dessa pasta admin. Então, essa pasta admin, ela está lá em champ htdocs roberto admin. Essa primeira página aqui vai se chamar login.php. E vou clicar em salvar. Aqui eu vou criar uma estrutura HTML básica, tá? O esqueleto básico de um HTML, apesar do arquivo ser um PHP. Tudo que é visto na tela, na verdade, é visto o HTML. O PHP só vai fazer a parte mais de dinamismo no HTML e também a parte do back-end. Eu vou botar aqui no title, formulário de acesso ao site. Show, que é uma área administrativa.
Por enquanto eu não vou mexer em CSS, vou criar bem crua a funcionalidade. Então aqui eu vou criar um form. Basicamente esse formulário, o action dele, eu vou deixar para essa página aqui mesmo. E o método de envio é post. Existem dois métodos de envio, que é post e get. Quando estiver se conectando ao banco de dados, geralmente vai ser post, tá? Bom, e aqui eu vou criar rapidamente vou criar um field set aqui só, depois estilizar. Vou criar um legend, que vai ser insira seu e-mail e senha. Não, melhor. Painel de login. Show? E aqui eu vou colocar um input. O type vai ser teste mesmo. Não, o type, perdão, vai ser e-mail. A gente vai logar com o e-mail. E o name pode ser e-mail também. E ele é obrigatório. Então, require. E vou criar um placeholder aqui. Informe seu e-mail. Show? E outro campo, também input, que vai ser agora um input password. Password. O name pode ser password ou senha, vou botar em português senha. Também ele é obrigatório. E vou botar aqui o placeholder para avisar que é ali que a pessoa preenche a senha. Placeholder, insira sua senha. Legal, e um botão para poder enviar esse formulário. Então, pode ser o input type submit. O name aqui eu vou colocar logar ou acessar. E o value acessar. Salvei. Vamos ver como é que ficou esse painel. Não vou formatar em CSS por enquanto, vou criar só as funcionalidades. Em outro vídeo, outra oportunidade, até a gente pode formatar ele. Vou chegar aqui então em localhost. Vou apagar isso aqui. /Roberto. Se eu dar o enter aqui, vai aparecer aqui, ó, pasta admin, então localhost /Roberto /admin login.php. E aqui ele já está com o painel de login que nós criamos. Show? Só que por enquanto não funciona, é só a parte visual. Vou criar outro arquivo aqui então, que eu vou chamar esse arquivo de... Vou salvar ele dentro da mesma pasta aqui, ó, admin. Vou chamar ele de functions.php. Que é esse arquivo que vai conter as nossas funções. Aqui eu abro a tagzinha de PHP. Vou dar uns enters aqui. E aqui eu vou criar a conexão com o banco de dados. Vamos botar aqui, a gente vai precisar de 4 variáveis para efetuar essa conexão. Que é o host, onde está, né, esse servidor. Vai ser o db user, ou seja, o usuário do banco de dados. A senha desse banco de dados, então vou botar dbpass, de password, né? E um dbname, que é o nome do banco de dados. Se tu estiver criando isso num painel de hospedagem, numa empresa de hospedagem, lá tu vai conseguir os dados do teu banco. Como eu estou usando o XAMPP aqui, então são essas informações. No XAMPP, aqui se coloca localhost, na parte de servidor. dbuser, por padrão no XAMPP, é a palavra root. dbpass no XAMPP, ele por padrão não tem senha. E dbname é o nome do banco de dados que nós acabamos de criar. É o banco de dados que eu quero me conectar. Que no caso aqui é projeto _admin. Foi o nome que nós demos, que eu dei na hora de criar. E para realizar essa conexão, eu vou criar uma variável chamada connect e vai ser igual a uma função do PHP que serve exatamente para fazer essa conexão, esse vínculo com o banco de dados. O nome da função é mysqli_connect.
tá? Faltou um N na minha variável connect aqui. Dentro dessa função, eu preciso passar 4 parâmetros, que são exatamente essas variáveis. Precisa ser nessa ordem aqui. Primeiro o host, depois o db user, vírgula, o db pass, que é a senha, e vírgula o nome do banco de dados, que é o db name. Tá? Exatamente as variáveis que nós declaramos aqui. Isso aqui tudo faz a conexão com o banco de dados. Conexão do PHP, né, com o banco de dados. Banco de dados MySQL, tá? Ou MariaDB. Show? Feita essa conexão, vamos testar, ver se tem algum erro nela. Como está habilitado os erros aqui no PHP, então se eu abrir esse functions.php aqui e der algum erro na conexão, ele vai mostrar um erro. Se não der nenhum erro, ele vai mostrar nada para nós. Então aqui eu vou acessar o URL functions.php. Eu vou entrar, ó, ficou em branco, quer dizer que não teve erro nenhum. Se eu mudasse aqui, ó, por exemplo, o nome do banco de dados, vou tirar um O daqui, não existe esse nome, tá? Para dar um erro. Vou testar, vou atualizar, ó, mostrou um erro aqui para nós. Então, se não deu nenhum erro, quer dizer que está funcionando. Mas aqui eu só me conectei ao banco de dados. Agora eu preciso criar a função para realizar essa página de login. E a função vai ser o seguinte: eu vou criar uma função aqui que eu vou chamar, vou criar uma função que eu vou chamar de login mesmo, login, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Na função login, eu vou passar para ela a variável de connect, que é essa variável que já está aqui com a conexão do banco de dados. E por enquanto só. Tá? E vamos criando aqui. Aqui eu já vou criar uma lógica para que dispare todos os comandos da função somente se. Então, vou criar aqui um if, se e set. Se existir a variável post, qual o nome nós demos aqui? Post acessar. Então, se existir a variável post acessar, vou botar aqui and e não estiver vazia. Então, exclamação empty, quer dizer que não está vazia. E eu vou botar a variável post. Essas variáveis post, elas vão surgir depois que nós enviarmos o formulário. Se não estiver vazio, o post e-mail. E também, se não estiver vazio, o post senha. Então, and, né, significa e. Post senha. Eu escrevi senha ou escrevi senha? Então, tá aqui. Ó. Então, o nosso comando que eu vou colocar agora, ele só vai começar a disparar se realmente foi enviado o formulário através do post acessar e a variável post e-mail não está vazia e a post senha também não está vazia. Bom, e aqui vamos começar com o seguinte. Aqui eu vou validar as informações que estão vindo, que vai ser o e-mail e a senha. Como é que a gente vai validar isso? Bom, vou criar uma variável chamada e-mail, que vai ser igual à função filter input. O tipo é input post. Só que aqui é todo em maiúsculo. Tá? Que está avisando que é uma variável do tipo de campo de formulário via post. E aqui o nome da variável. Aqui eu só coloco o nome mesmo. No caso, o e-mail vai vir o post e-mail. Então aqui eu escrevo só e-mail. Só aqui entre aspas. E-mail. E no filter, vou dar um terceiro parâmetro opcional, que é para validar esse filtro, validando conforme um e-mail mesmo. Que daí eu uso a constante filter underline validate underline e-mail. Assim, quando eu preencher um e-mail aqui, conseguir preencher alguma informação, ele vai formatar só se ele entender
que o que foi enviado realmente é um e-mail válido. Ele não consegue definir se realmente é o e-mail que existe, mas pelo menos a formatação do e-mail tem que estar correta, senão ele deleta, ele não valida este e-mail vai aparecer em branco. Tá? Isso é importante para a segurança dos teus dados, que a gente vai enviar essa informação passada do formulário para o teu banco de dados. Aqui eu estou garantindo que é um formato de e-mail. Se não for um formato de e-mail, ele apaga para nós. Se a pessoa tentar mandar um script, tentar de alguma forma botar algum script para invadir o teu banco de dados, hackear alguma coisa, já vai aumentar a segurança botando esse filter input no e-mail aqui. E na variável senha, como a senha ela é em criptografia SHA-1, aqui eu já vou avisar que eu vou criptografar ela em SHA-1. Então vai ser SHA-1 underline post senha. Tá? Como ele já vai criptografar ela, então mesmo que a pessoa coloque algum script aqui, já vai modificar esse script porque ela vai estar criptografada, show? Então filtrei, né, validei minimamente as duas variáveis que vão se conectar com o banco, e agora eu vou lá no banco de dados consultar para ver se existe esse e-mail e senha que foram preenchidos. Então aqui eu faço o seguinte, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de query, e essa query eu crio a sintaxe lá do banco de dados SQL, que vai ser, vou procurar select, eu vou buscar então todos os dados da tabela usuários, mas somente onde os usuários, o e-mail for igual ao e-mail que foi passado para nós. Então no caso aqui é a variável e-mail, tá? E a coluna senha, o campo senha, é igual à variável senha que a gente acabou de criar. Como os dois são strings, né? Então a gente coloca aqui apóstrofe em volta deles também. Show? Feito isso, eu vou criar outra variável aqui, que é chamar de executar, que vai executar a nossa query. Aqui eu uso uma função chamada mysqli underline query. Tá? E aqui eu vou colocar a conexão com o banco de dados, que é a variável connect, que está aqui passando na função, tá? Que ele vai buscar dessa variável aqui. E a query, o que estiver na variável query, que a gente acabou de criar. Feito isso, ele vai trazer um retorno para nós. Tá? Como é que é esse retorno aqui? Eu vou precisar pegar outra função para pegar esse retorno. Então, ele vai trazer algum dado ou não. Para isso, eu vou chamar aqui a variável de return. Return vai ser igual a mysqli fetch underline assoc, que ele vai trazer para nós o resultado, né, lá do banco de dados em um array associativo. Ele também traz um elemento único aqui. E no return vai exatamente a variável de executar. Vírgula. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um echo em return e vou trazer o e-mail, né, desse usuário. Show? Então, se chegar até aqui, ele vai conseguir trazer esse e-mail aqui. Então, eu vou botar aqui, se a pessoa se chegar aqui, return. Então, vou fazer o seguinte, então, vou verificar, antes de testar, vou verificar se ele trouxe algum retorno. Então, vou botar aqui, se return e-mail diferente de vazio, então, vou botar aqui, ó, diferente de empty, o return e-mail, então ele trouxe algum e-mail para nós lá do banco de dados. Se não está vazio, eu vou dar um echo em return e-mail. Show? Se não, vou dar um echo em
usuário ou senha não encontrados. Não encontrado. Vamos testar isso agora. Como é que eu testo isso? Eu preciso fazer com que aquele formulário envie as informações para esta função. Como é que eu vou fazer? Eu vou chegar no login, né, na variável aqui, no arquivo que a gente criou de login. Lá em cima dele, eu vou chamar aqui, antes do HTML mesmo, vou abrir aqui o PHP, vou fechar PHP, e aqui eu vou chamar aquele arquivo. Aquele arquivo eu chamo com o recruiter. Tá, o recruiter once, que é uma boa prática, vai incluir apenas uma vez o arquivo, caso haja algum conflito de estrutura. E aqui eu coloco o caminho desse arquivo. Como eles estão no mesmo caminho, na mesma pasta, eu só coloco o nome aqui. E ponto e vírgula. Salvei. E aqui, agora eu vou criar outra lógica depois aqui do formulário. Eu vou criar assim, ó. Eu posso colocar aqui, abrir PHP de novo, fecho o PHP. E aqui, eu vou colocar se e set a variável post acessar, ou seja, eu colocando isso, eu entendo que existe a variável post acessar, e só vai existir essa variável se for enviado o formulário. Por que eu estou fazendo isso? Para ele não disparar a função toda vez que carregar esse arquivo, ele só vai disparar a função depois que clicar no botão de enviar. E aqui eu chamo a função login, que foi a função que nós acabamos de criar aqui, ó. E dentro do login tem a variável connect. Show? Creio que só com isso a gente já consegue pelo menos testar aqui a nossa função. Salvei então, vou testar tudo aqui, vou voltar no login.php, vou tentar com um usuário que não existe. Tem um usuário aqui, Roberto, uma senha que eu nem sei qual é. Vou clicar em acessar. Como é um e-mail válido, ele pede para eu botar o e-mail válido. Vou tentar acessar. Ó, deu um erro aqui no funções PHP, linha 1. Inesperado functions PHP. O que a gente fez de errado aqui? Aqui ó, não tem esse D. É recurrent. Salvei, vou voltar. E agora deu outro erro. Funções PHP na linha 22. Vamos ver aqui. Funções PHP na linha 22. Faltou ponto e vírgula aqui. Na linha 21. Salvei. Agora sim, vamos testar. Ó, vou clicar em acessar. Tem que botar o arroba aqui. Arroba. Acessar. Ó, usuário e senha não encontrado. Vou colocar o usuário e senha que a gente criou no banco agora, que é o roberto@teste.com. Vou copiar ele aqui. E a senha era teste, né? Vou escrever aqui então, teste. Mandar acessar e aqui, ó, trouxe o e-mail. Então quer dizer que conseguimos chegar nessa parte aqui. Então a gente pode botar aqui, ó. Botar aqui, bem-vindo. Então, espaço. E ao invés de dar o return no e-mail, vou dar o return no nome. Salvei. Vamos testar de novo aqui, ó. Botar aqui o e-mail, botar aqui teste. Vou mandar acessar. E aqui, ó, bem-vindo superusuário, que foi o nome que nós colocamos aqui, ó, como o nome dele. Show, então tá chegando até aqui. Se chegou até aqui, eu não vou jogar essa mensagem aqui, eu deixo ela comentada. Chegou até aqui, nós vamos logar nele. Para logar, a gente vai usar as funções de session do PHP. Para logar, eu vou botar assim, ó. Se chegou até aqui, quer dizer que existe o e-mail e senha corretos lá no banco. Eu vou iniciar então a função session start, que é onde inicia uma função no PHP. Ou seja, essa função só vai disparar se chegar até aqui. Show? Se o retorno do e-mail não foi vazio. Se o retorno do e-mail só não vai ser vazio se ele encontrar o e-mail e senha passados lá no banco. Chegou aqui, vou iniciar a sessão, eu posso criar variáveis de sessão. Que eu vou criar aqui então a variável session. Session. Só posso criar essas variáveis depois de iniciar uma sessão. Vou criar variável session nome
vai ser igual ao return nome dele. E vou copiar isso aqui. Vou criar a variável e-mail, se eu precisar utilizar o e-mail dele, já ponho aqui o e-mail. E vou criar aqui a variável, nem precisa na verdade do e-mail, podia usar o ID. Mas, por enquanto eu vou deixar assim. Eu não vou pegar o e-mail aqui, eu vou pegar o ID. E aqui o ID também. E aqui o nome eu vou botar session ativa. E eu vou botar aqui igual a true, verdadeiro. Agora tem a variável que identifica se a sessão está ativa ou não. Depois a gente vai entender por que eu botei o ID aqui, mais em outros vídeos. Beleza, chegou até aqui, ele iniciou a sessão. Eu já posso enviar ele para alguma área administrativa do meu site, onde só vai ter acesso quem iniciou a sessão. E a pessoa só vai iniciar a sessão se botar o login e senha corretos. Vou criar um exemplo bem simples para encerrar esse vídeo. Eu vou ter que criar então outra página aqui. Vou criar uma nova página, que eu vou chamar esta página, vou salvar ela, vou salvar na mesma pasta, na pasta Roberto Admin, e eu vou chamar ela de index.php. Porque é a index do meu painel administrativo. E vou clicar em salvar. Vou criar a estrutura básica de HTML aqui. Aqui eu vou colocar painel admin, só de exemplo, né? Vou botar aqui um H1, painel administrativo do site. E vou colocar aqui um H3, só de exemplo, tá? Não estou criando estilo aqui. E aqui eu vou criar assim, ó, bem-vindo, vírgula, espaço, e vou botar o nome do usuário, tá? Para botar o nome do usuário, eu vou ter que abrir aqui, variável PHP, fechar a variável PHP, e eu vou botar um echo na variável session, que a gente criou agora há pouco, nome, tá? A gente criou aqui nas funções, ó. Session nome só vai existir se ele conseguir iniciar a sessão, e ela vai conter o nome do usuário lá do banco. Então vai dar bem-vindo e o nome desse usuário do banco. Show? Salvei aqui. Só que agora tem que validar. Eu quero que esse arquivo só possa ser acessado se estiver uma sessão ativa. Então antes do doctype aqui, eu vou abrir PHP, já vou fechar PHP e vou dar um session start também. Ó, session start e vírgula. Lá aqui no body, onde teria o conteúdo desse site mesmo, eu crio a lógica em PHP. Aqui eu ponho aqui PHP, fecho PHP, e aqui eu faço assim, ó, se e set, ou seja, se existe a variável session ativa, é ela que a gente vai controlar para ver se está a sessão ativa ou não. Então, o session ativo que a gente criou aqui só vai existir se a gente chegar até este if aqui no login. Então, se existir a session ativa, a gente entende que a pessoa está logada no sistema. Eu vou apagar aqui. Olha só, como eu estou misturando o PHP junto com o HTML, depois desse if aqui, ó, eu vou fechar o PHP. E lá embaixo, dá um Ctrl X, lá embaixo, depois do conteúdo, eu vou de novo abrir PHP e vou fechar PHP com a chave aqui, ó, porque esse fechamento de chaves é o fechamento de chaves desse if que abriu aqui. A gente não pode se confundir com isso, tá? Mas caso a sessão ela não existir, a sessão ativa, eu já vou dar um else aqui, tá? Se a sessão não existir, ou se não existir o session ativa, eu vou devolver o usuário lá para a página de login. Então, vou botar aqui com a função header, entre aspas, location. Qual que é a página de login? É a página login.php. Opa.
Legal? Então, se a pessoa chegar aqui e não conseguir, não tentar forçar entrar nessa página e não estiver logada, ele vai devolver a pessoa a página de login. A pessoa não vai conseguir acessar os arquivos daqui, tá? Só ajeitar aqui. Show. Vamos ver se está funcionando isso. Então, aqui nas funções, eu já vou, se a pessoa logar, eu não vou mostrar mensagem nenhuma, eu vou mandar ela direto para a página de index.php, né, que é a página do meu painel administrativo que eu acabei de criar. Então a pessoa chegou até aqui, ele automaticamente vai ser redirecionado para aquela página. Botou um usuário sim aqui não for encontrado, vai jogar essa mensagem aqui. Legal? Salvei. Vamos só testar para ver se tem algum erro. Se não der algum erro, a gente já vai se encaminhando para o encerramento. Vou botar um login sem errados de novo, só para ver se não bagunçou nossa lógica. Vou clicar acessar, ó, usuário e senha não encontrado. Vou botar o login e senha corretos agora, que era roberto@email.com e senha teste. Vou clicar em acessar. Deu não encontrado, acho que eu errei a senha. É roberto@teste.com o e-mail e a senha teste. Vou clicar em acessar. Deu esse erro aqui. Esse erro aqui, a gente sempre tem que conferir se não tem nada depois do fechamento de PHP escrito. Por isso que arquivo impuro PHP, nós não fazemos o fechamento aqui. Evita aquele erro. Deixa eu olhar aqui no index. Vamos ver aqui o login. Não tem nada aqui. Esse aqui, vamos ver no index. O problema deve ser esse aqui. Ele está chamando a função de login depois que ele carregou a página. Então, eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Vou tentar pegar essa função aqui de login. Vou dar um Ctrl X nela aqui. Vou apagar esse PHP daqui. Vou botar lá antes de abrir aqui o cabeçalho do PHP. Posso dar um Enter aqui, ó. Jogar ela para cá, tá? Ó, joguei ela antes de abrir de começar o HTML. Creio que isso deve resolver. Salvei, então. Vou lá testar de novo. Vou botar aqui o e-mail. Opa. Vou botar o e-mail correto. roberto@teste.com e a senha teste. Vou clicar aqui então em acessar e agora sim ele logou no nosso painel administrativo. Legal, pessoal? Nos próximos vídeos eu vou ir complementando esse painel. Um grande abraço e até lá!